Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo de Abre o Jogo aqui do nosso canal. Hoje, dia 8 de novembro, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã às 21 horas e 30 minutos, partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão 2023. Um jogo que promete ser uma decisão. Dá para sonhar? Essa é a pergunta de todo rubro-negro no momento. Alguns mais otimistas, outros pessimistas. Mas a verdade é que a matemática ainda permite que o Flamengo possa sonhar com o título brasileiro, mesmo sendo um movimento muito difícil de acontecer, uma vez que o Flamengo não depende somente de si, mas também da combinação de outros resultados, mas também muito em função da oscilação do futebol rubro-negro, que foi uma marca nesse ano de 2023, oscilando na maioria das vezes para baixo. A gente pôde observar nos últimos jogos que contra Grêmio e Santos principalmente, o Flamengo não demonstrou um bom futebol. Deu um suspiro agora contra o Fortaleza, quando venceu pelo placar de 2-0 atuando na capital cearense, mas aquele tradicional ponto de interrogação ainda permanece em cima desses jogadores que, já repeti aqui várias vezes, em muitos casos se demonstram ser completamente fora da conexão com o clube e com a torcida. Vamos ver como será esse jogo de hoje à noite no Maracanã, uma vez que o Palmeiras também tem aspirações à conquista do título. Ele sim vem demonstrando apetite e fome para conquistar o título brasileiro, muito em função da queda de rendimento do ainda líder Botafogo, mas que segue ladeira abaixo nesse segundo turno. Hoje o Botafogo, se contar só o segundo turno, seria o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. Então, ou seja, o Botafogo deu demonstrações durante todo o segundo turno que iria fraquejar, iria perder pontos, ia derrapar, mas esses jogadores do Flamengo não quiseram brigar pelo título. Vamos ver então como será esse jogo de logo mais às 21h30. Vamos agora às informações do Alviverde Paulista. O Palmeiras segue na vice-liderança, mas igualou a pontuação com o Botafogo, ambos com 59 pontos, e pode dormir líder em caso de vitória sobre o Flamengo. Depois da sequência negativa entre setembro e outubro, o Alviverde se reinventou em campo, emendou 5 vitórias seguidas e busca a 6ª para ultrapassar o Botafogo, que só joga na quinta-feira e ainda tem uma partida a menos na competição. Abel Ferreira conta com 3 retornos de jogadores que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo na última rodada, contra o Atlético Paranaense. É o caso dos zagueiros Gustavo Gomes e Murilo e do atacante Rony. Do trio alviverde, só a dupla de zagueiros retoma a titularidade, mandando Naves e Marcos Rocha de volta ao banco de reservas. Então, essa é a prospecção da equipe do Palmeiras, né? Tem uns retornos importantes aí de Gustavo Gomes e Murilo, principalmente. Gustavo Gomes, grande zagueiro, titular absoluto do time de Abel Ferreira, e o Rony, que hoje é reserva no time do Palmeiras, pois perdeu espaço, principalmente nas últimas rodadas, quando Endrick assumiu a titularidade ao lado de Breno Lopes. O Palmeiras, que não sabe o que é vencer o Flamengo desde 2015, atuando no Maracanã. De lá para cá, não venceu nenhuma partida dentro do Maracanã. Jogos marcantes existem na história do confronto entre as duas equipes. Esse ano, inclusive, já se enfrentaram 2 vezes e na final da Supercopa o Flamengo foi superado por 4-3 e no confronto do primeiro turno o jogo terminou empatado em 1-1. Agora vamos ver como será a provável escalação do time de Abel Ferreira. O Palmeiras deve vir a campo com o Everton, uma linha de 3 zagueiros com Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Aqui 5 homens no meio de campo, Mike fazendo a ala direita, Richard Rios, Zé Rafael,
Piquerez na ala esquerda e Rafael Veiga fazendo aqui a ligação meio-ataque. E na frente, dois atacantes, Breno Lopes e Endrick, um ataque muito veloz que o Flamengo terá muito trabalho em marcar, principalmente o garoto Endrick, que vem brilhando nas últimas rodadas. Inclusive foi fundamental nas duas últimas vitórias do Palmeiras, quando o Palmeiras superou o Botafogo de virada por 4-3 e quando venceu o Atlético Paranaense por 1-0 com gol exatamente do Endrick. Então, essa escalação, provável escalação do Palmeiras, o Abel Ferreira pretende o quê? Povoar o meio de campo para dificultar as ações do time comandado pelo técnico Tite. Agora vamos às informações do rubro-negro, do time treinado por Adenor Bach, o Tite. Depois de 2 derrotas consecutivas, o Flamengo teve uma boa rodada. Venceu o Fortaleza fora de casa, viu o Atlético Mineiro empatar e o Botafogo perder na briga por posições no topo da tabela. Agora com poucos pontos, apenas 6, separando o líder do 6º colocado, os rubro-negros chegam com a motivação em alta e com clima de final para o duelo com os paulistas. Gerson volta de suspensão e formará meio-campo ao lado de Pulgar e Arrascaeta. Ele entra no lugar de Thiago Maia, suspenso. Depois de entrar no segundo tempo por apresentar quadro febril na véspera do duelo com o Fortaleza, Ayrton Lucas também retorna ao time principal. Os outros 9 são os mesmos que começaram a partida no Castelão. Então, o técnico Tite terá o retorno fundamental do Eric Pulgar, principalmente porque perdeu o Thiago Maia, suspensão pelo 3º cartão amarelo, e também perdeu o Felipe Luiz, tem o retorno do titular Ayrton Lucas. E Mateuzinho deverá ser mantido no time principal, formando ali a linha defensiva no lugar do Wesley. Agora vamos para a provável escalação do Flamengo para a partida de logo mais diante do Palmeiras. Este será o provável time do técnico Tite, com Rossi no gol, Mateuzinho, como eu disse, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro no comando de ataque. Gabriel Barbosa continuará sendo opção no banco de reservas. Vou repetir o que eu já disse aqui em várias ocasiões. Não gosto do Gerson escalado nesta função. Para mim, o Gerson rende muito pouco, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Tem muita dificuldade em marcar. Acaba que o Eric Pulgar ou qualquer outro volante que atue fica sobrecarregado na proteção à linha defensiva, mesmo porque, além do Gerson não marcar muito bem, o Arrascaeta também não marca ninguém. Então acaba que são 2 jogadores que participam muito pouco do momento defensivo. No meu entender, o técnico Tite está contando com a recomposição do Luiz Araújo, onde o Flamengo vai marcar, e do Everton Cebolinha, né? Onde o Flamengo vai marcar num 4-5-1, onde Pedro e Arrascaeta fazem aqui só aquele famoso cerca Lourenço ali, tentando pegar a bola na saída de bola do time do Palmeiras. E no momento ofensivo, o time vira um 4-3-3 com o avanço do Cebolinha, o Luiz Araújo e o Arrascaeta flutuando aqui no meio. E o Gerson também pode avançar, onde o Mateuzinho vai fazer uma função que ele fez exatamente no jogo contra o Fortaleza. O Mateuzinho subiu muito pouco. Ele contribuía na marcação de meio, dando um reforço para o Thiago Maia, que foi quem atuou como volante naquela partida. Então, nós temos aqui uma questão importante, que é exatamente esta função que o Gerson vai executar, principalmente porque, como eu disse, o Palmeiras vai querer povoar o meio de campo e o risco do Flamengo ficar em desvantagem numérica também é muito grande, além do Palmeiras atuar com uma linha de 3 zagueiros, o que, para um ataque que só tem um jogador, realmente facilita bastante o trabalho dos defensores. Você vai ter sempre um defensor na sobra para pegar a marcação, no caso do Pedro, que já é um jogador de pouca mobilidade e que vai ter muito trabalho diante de uma defesa sólida como é a defesa do Palmeiras. Vamos ver se Cebolinha e Luiz Araújo repetem a atuação do jogo contra o Fortaleza, e a expectativa também é ver como vai atuar o Ayrton Lucas.
se ele vai apoiar, se ele vai avançar ou se ele vai ficar mais contido aqui na linha defensiva, uma vez que o técnico Tite gosta bastante dos laterais que participam do momento defensivo e que atuam muitas vezes derivando do corredor lateral para o corredor central. Mateuzinho fez muito isso na última partida e o Felipe Luiz, eu trouxe aqui no vídeo pós-jogo, também fez bastante esse tipo de movimento dentro de campo. Agora, a arbitragem do jogo. A arbitragem fica a cargo do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, árbitro novo, né? Vai pegar aí um jogo casca grossa pela frente. O assistente 1, Bruno Rafael Pires, de Goiás, árbitro assistente 2, Kleber Lúcio Gil, e o árbitro de vídeo, Rodolfo Toschi Marques. Essa é a arbitragem para o jogo de hoje, esse clássico, esse jogo importantíssimo que pode definir a vida dos dois times, dos dois clubes. Lembrando que essa formação com 3 atacantes, no primeiro turno o Jorge Sampaoli também fez. E não foi muito bem. No primeiro tempo, o Palmeiras deitou e rolou em cima do Flamengo justamente porque tinha superioridade numérica no meio de campo. Isso foi corrigido no intervalo e o Flamengo voltou para o segundo tempo e jogou melhor, buscando o empate com o gol do De Arrascaeta. Vamos ver como sairá o Flamengo hoje. Eu iria de Vitor Hugo, não iria de Arrascaeta. Jogaria o Gerson um pouco mais avançado e uma dupla de volantes com Pulgar e Vitor Hugo, mas a tendência é essa escalação que eu trouxe a vocês. Pedi para vocês, mais uma vez, se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa continuar crescendo ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um bom jogo, forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.